Sejam muito bem-vindos à sexta aula do nosso curso, onde estamos criando o jogo Pong na Godot. Eu sou Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e nesta aula estaremos programando o sistema de pontuação do nosso jogo. Pois no momento, os jogadores de fato conseguem marcar gol, né? Mandar a bolinha pro outro lado da tela, mas quando eles marcam, eles não ganham ponto algum, e o pior, a nossa bolinha nunca volta aqui pro centro. Então, bora resolver isso. No caso, galera, nós estaremos criando um script chamado Game Manager que servirá para cuidar de toda a lógica do nosso jogo. Ou seja, esse script vai controlar o tempo que a bolinha vai demorar para voltar para o centro da tela, ele também vai controlar a pontuação do jogador 1 e pontuação do jogador 2, e também controlará quando que o jogador vai marcar um gol. Ou seja, ele não apenas controlará a pontuação do jogador, mas também quando que essa pontuação será aumentada. E eu sei que só falando pode parecer bastante coisa, mas pode ficar tranquilos que a gente vai no passo a passo aqui e vamos entender direitinho. Então, nós poderíamos estar criando este script logo aqui, né, na nossa cena main, mas é interessante ter uma cena separada para cada coisa, quando esta coisa possui a sua lógica própria. Então, criaremos uma nova cena, e o seu nó principal pode ser um nó 2D mesmo, ele não tem nenhum propósito específico, então pode ser esse aqui. Em seu nome colocaremos Game Manager, que em inglês significa gerenciador de jogo. É um nome bem comum aí quando a gente quer criar um script desse estilo. Então agora que já temos o nosso nó criado, vamos salvar a cena apertando o Ctrl S. No caso, vamos salvá-lo dentro da pastinha Scenes, criando uma nova pasta chamada Game Manager, separando as palavras por um underline, que é o padrão aqui da Godot. Então a gente cria essa pasta e salva a cena dentro dele. Então beleza, agora que já temos o nó, né? Melhor dizendo, agora que já temos a cena do Game Manager, o que podemos fazer é criar um script para ela, que é onde a gente vai estar controlando tudo, né? Então criaremos um novo script clicando aqui no pergaminho, e a gente pode deixar as configurações que já vêm, que são perfeitas para nós. E aqui, a única coisa que estaremos fazendo no momento é deletando estes comentários, né? Deixando o nosso código um pouquinho mais limpo. Já que no caso, nós estaremos criando o script agora, mas estaremos realizando a nossa programação mais para frente na aula. Então a gente cria o script, deleta o comentário e aperta Ctrl S. E agora o que podemos fazer é trazer este Game Manager aqui para a nossa cena do main. Pois não adianta nada, né, ter um gerenciador de jogo isolado no jogo, né? Ele precisa estar onde toda ação acontece. Então, com o nó main selecionado, a gente vai clicar aqui nesse simbolinho de corrente, que nos permite instanciar uma cena, ou seja, trazê-la para dentro daqui. E aqui vamos instanciar a cena do Game Manager. Então beleza, já temos o nosso querido Game Manager aqui. E agora a primeira coisa que estaremos fazendo para de fato criar a pontuação do nosso jogo é criando um gol. Porque o que a gente vai estar fazendo é criando dois objetos, um aqui no lado esquerdo e outro no lado direito, e quando a bolinha colidir com um desses objetos, ou o jogador 1 ou o jogador 2 ganhará um ponto. Então, bora lá criar esse gol. No caso, estarei criando uma cena separada para eles. E exatamente como fizemos com os jogadores, a gente não vai ter uma cena, né, para o gol 1 e uma cena para o gol 2. Não, a gente vai ter só uma cena com um único gol e a gente vai duplicá-lo, né, para utilizar nos dois lados. Então vamos criar uma nova cena. E qual que será o seu nó principal? No caso, o gol ele não precisa ter interação alguma com o mundo. Ou seja, ele não precisa se movimentar e também não precisa fazer mais nada, como bloquear a movimentação ou algo do tipo. Então, o seu nó principal pode ser um Area 2D. Pois como a gente está ligado, o nó de área 2D ele é literalmente um objeto de colisão que apenas identifica a colisão. Ele não se move por conta própria, não realiza a colisão nem nada. Ele só identifica, o que é perfeito para o nosso gol. Então a gente criou um nó chamado área 2D e aqui já podemos renomeá-lo para Go. E como sempre, né, a gente salva a cena antes de continuar criando ela. Então vamos criar uma nova pastinha chamada Go. E dentro dela a gente salva a nossa nova cena. E como sempre a gente precisa, né, corrigir esse errinho que fala que beleza, a gente tem, né, uma área 2D
mas não configurou a sua forma de colisão. Então, com o nó do gol selecionado, clicaremos no maisinho e aqui procuraremos pelo nó chamado Collision Shape 2D, que é o nó que a gente tem utilizado até agora no curso e vai utilizar um montão de vezes conforme formos desenvolvendo os nossos jogos, pois ele é bem prático. Então beleza, o errinho sumiu, mas agora surgiu outro erro, dizendo que um nó de colisão foi adicionado, mas ele não possui forma, né? Então o que a gente pode fazer é vir aqui na aba Inspector e escolher a sua forma aqui na opção Shape. No caso, queremos um gol retangular. Ah, maravilha! Já temos o nosso objeto de colisão que representa o nosso gol. Porém, ele está meio pequenininho, né? Se liga, a bola teria que colidir exatamente nesse quadradinho para marcar gol. Sendo que o nosso gol é muito maior. Então, como é que a gente faz isso? Olha, no caso a gente está com essas gradezinhas aqui aparecendo, e se por algum motivo isso aqui te incomoda, né? Basta clicar aqui no Use Grid Snap. Se tiver desativado, ele vai ativar, e se tiver ativado, ele vai desativar. Então, beleza. Temos aqui a nossa cena voltada para a visualização padrão. E aqui o que eu quero fazer é deixar o gol da mesma altura vertical da nossa janela. Como vocês podem ver, novamente no vídeo pode ser meio difícil, né? No monitor de vocês é mais fácil. Tem essa linhazinha azul aqui que representa a verticalidade da nossa janela, né? Então toda essa linha azul aqui do lado é a altura da janela. O que eu quero fazer é deixar o gol dessa altura aqui mesmo. Então a gente pode pegar aqui na bolinha de baixo do nosso collider e trazê-la para baixo até o limite da nossa linha azul. Vamos dar um zoom aqui, ó. No caso é esse limite aqui, vocês estão vendo? Então eu vou trazê-lo para cá. Beleza, eu acho que aqui está um tamanho perfeito, galera. Ah, show de bola. Aqui na aba Inspector a gente pode ver o seu Transform, que a sua altura está de 354,5 pixels. O que pode parecer meio estranho, porque a nossa janela tem 720 pixels de altura, né? Mas vale lembrar que o nosso objeto, né, ele é criado a partir do seu centro. Ou seja, tem 354 pixels para cima e 354 para baixo. O que é quase 720, né? A gente quer realmente cobrir a tela inteira. Então aqui no eixo Y a gente coloca o valor de 360, que é a metade exata de 720. Então beleza, temos aqui o nosso gol criado, e por enquanto é absolutamente tudo que a gente precisa fazer, porque nós estaremos realizando as configurações na cena principal do jogo. Então a gente pode salvar o gol apertando Ctrl S, e voltar aqui para a cena do main, e trazer o gol para dentro dela, né? Então com o nó principal selecionado, instanciaremos a cena do gol. Beleza, belezinha. E a gente já pode renomeá-la, né, para gol 1, pois esse gol aqui ficará atrás do jogador 1. Show de bola. Então agora a gente pode pegar a ferramenta de mover e trazê-la um pouquinho para o lado. Eu acho que nessa posição tá legal, ó. Se você estiver utilizando a ferramenta de grid, ele tá um quadradinho de distância, né? Mas se você quiser o seu transform mesmo, ele está na posição menos 64 no eixo X. Beleza, maravilha. Agora que já temos o gol 1, vamos criar o gol 2. Então, novamente, né, com o nó principal selecionado, a gente instancia nosso querido gol e renomeia ele para gol 2. E agora a gente coloca atrás do jogador 2, né? Assim, ambos os jogadores podem marcar um gol. Aqui, novamente, nos guiando, né, por esses quadradinhos. Mas se quiser o seu transform, está em 1344 no eixo X. Beleza, maravilha. Agora, galera, já temos um modo de marcar gols. Porém, isso ainda não funciona, né? Isso não é o suficiente. A gente pode mandar a bolinha para lá, só que absolutamente nada acontece, né? Então, a primeira coisa que temos de fazer é, de algum jeito, pedir que a bolinha identifique quando ela colidir com os nossos gols. E como é que a gente pode fazer isso, galera? No caso, nós temos duas maneiras de fazê-lo, né? A gente poderia, por exemplo, vir aqui no script da bola e utilizar meio que a mesma técnica que a gente utilizou para verificar a colisão com o jogador, né?
a gente criaria um sinal para identificar colisões em áreas 2D, pois os nossos gols são áreas 2D, e aí a gente aumentaria a pontuação. Esse é um jeito. Mas o segundo jeito que podemos fazer é criar este sinal de colisão diretamente aqui nos nossos gols. E aí, ao invés da bolinha identificar o gol, o que vai estar acontecendo é que o gol que vai identificar a bolinha. Na prática não muda nada, né? O resultado será o mesmo, mas eu quis identificar aqui com o gol, galera, para ficar mais simples a gente realizar essas verificações e também aumentar a pontuação. Então o que a gente vai estar fazendo é o seguinte, ó. Nós já temos o nosso Game Manager criado e também já temos o seu script. Então o que estaremos fazendo é criando o sinal que identifica a colisão com o gol e conectando esse sinal aqui no nosso script do Game Manager. Então, com o nosso Goal On selecionado, viremos aqui no canto direito da tela, na aba Node, e criaremos um novo sinal, que se não estiver aparecendo, né, se estiver aqui na aba Groups, é só vir na aba Signals. Aqui o que queremos fazer é criar um sinal que será disparado quando uma área entrar no gol. E por que uma área? Porque a nossa bolinha ela é do tipo área 2D, o nó principal, né? Então a gente quer identificar a bolinha, por isso a gente procura uma área. Então aqui a gente escolhe o sinal chamado Area Entered, que é esse primeiro aqui. Então a gente clica 2 vezes nele e agora escolhe onde que queremos conectar esse sinal. Ou seja, quando alguma coisa entrar na área do gol, né, o que vai acontecer? No caso, queremos chamar uma função no script Game Manager. E que função é essa? Essa aqui, ó. OnGoOnAreaEntered. É um nome meio estranho, né? É um nome automático que a Godot coloca. Mas basicamente essa função será chamada quando alguma coisa colidir com esse Go1 aqui. Então a gente pode clicar em Connect. E olha só que maravilha, já temos a nossa função para marcar Go1. Então vamos agora fazer a mesma coisa para o Go2. Então voltando aqui para a cena Main, vamos selecionar o Go2. E aqui também, né, na aba Node, adicionar um Area Entered. E aqui o seu nome é OnGo2 Area Entered. Isso é bem importante. E mais importante de tudo é conectá-lo no Game Manager, porque é onde a gente vai controlar toda a sua pontuação. Então a gente conecta nele e maravilha, já temos o jeito de aumentar a pontuação dos nossos jogadores. Porém, a gente ainda não tem pontuação alguma. No caso, vamos só testar se essas funções de fato estão sendo chamadas. Aqui, ó, no nosso script da bola, a gente verificou se ele estava de fato colidindo com o jogador antes de executar o código, né, que invertia a sua direção. Mas como a bola é o único objeto que se movimenta, aqui no nosso Go eu não vejo necessidade de realizar essa verificação, né? Porque literalmente, como a única coisa que pode colidir com o Go é a bola, a gente sabe que se alguma coisa colidir com ele, tem de necessariamente ser a bola. Então não estarei realizando essa verificação, porque eu acredito ser desnecessária. Se você quiser, você pode realizar, criando um grupo para a bola e tal, mas nós estaremos indo direto ao ponto aqui. Então, escreveremos uma coisa aqui na aba Output, né? Quando a bolinha passar pelo Go1. Então a gente utiliza o comandinho print, e entre aspas duplas a gente coloca jogador 2 marcou. Porque se a bolinha entra no gol do jogador 1, é porque o jogador 2 que marcou ponto, né? Então vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Quando a bolinha entrar no gol 2, vamos escrever jogador 1 marcou. Desse jeito a gente pode testar indo no passo a passo aqui. Assim fica bem levinho e a gente entende direitinho o que está acontecendo. E novamente, como essas funções são chamadas quando o sinal é disparado, né, quando ele é emitido, não há necessidade de chamá-las aqui na função process nem nada do tipo. Então vamos salvar o script apertando o Ctrl S e ficar de olho aqui na aba Output, galera. Vamos jogar aqui e vamos marcar gol aqui no gol do jogador 2. E olha só que legal, aqui na aba Output apareceu jogador 1 marcou. Ou seja, o gol 2 está funcionando direitinho. Vamos agora testar o gol do jogador 1. Vamos ver se a bolinha vai para lá. Ah, olha que sorte, a bolinha foi automaticamente. Então, beleza. Apareceu aqui escrito jogador 2 marcou. Então, os dois gols estão funcionando certinhos. O que significa que a gente já pode, de fato, criar um sistema de pontuação. Então, o que estaremos fazendo é
Aqui no topo do nosso script, criaremos uma nova variável chamada pontuação jogador 1. Ela será do tipo inteira, já que não dá para ter um ponto e meio, ou você tem um ou tem dois, e terá o valor inicial de 0, né? Assim ninguém começa o jogo na vantagem. E na linha de baixo teremos uma outra variável chamada pontuação jogador 2. Ela também será do tipo inteira e igualmente terá o valor zerado no início da partida. Então beleza, belezinha. Já temos um jeito de manter, né, essa pontuação aqui no nosso jogo. Então vamos aumentá-la agora. E como é que a gente pode fazer isso, galera? No caso, a gente quer aumentar a pontuação quando marcar o gol. Então, tudo que temos de fazer é aqui nas nossas funções aumentar essas pontuações, né? Ao invés de simplesmente escrever que o jogador marcou. Então, aqui na função do gol 1, vamos acessar a variável pontuação jogador 2 e incrementá-la em 1. Então, a gente coloca o símbolo de mais, o símbolo de igual e o valor 1. E lembrando, né, que quando a gente coloca mais igual, a gente está dizendo pega o seu valor atual e acrescenta esse aqui. Então, se for 0, vai ficar 1, se for 1, vai ficar 2, se for 2, vai ficar 3 e por aí vai. Então, esse aqui é o gol 1. Vamos fazer agora do gol 2. Então, a gente pega a variável pontuação do jogador 1 e acrescenta 1 a ela. Então, beleza, belezinha. Já temos um jeito aqui de controlar as nossas pontuações. Porém, galera, temos um pequeno probleminha. Que probleminha é esse, ó? A gente consegue marcar gol, sim. A nossa pontuação está sendo aumentada. A gente consegue ver isso mantendo o jogo aberto, olha. A gente mantém o jogo aberto aqui. E vem aqui na aba Cine, no canto esquerdo da tela, e clica em Remote. Fazendo isso, olha só que legal. A gente vai ver o jogo rodando em tempo real, né? A gente tem a aba Local, que mostra o nosso jogo padrão, e a aba Remote, que mostra como ele está enquanto ele está rodando. Então, se expandirmos aqui o nó Main e selecionarmos o nosso Game Manager, poderemos ver aqui na aba Inspector o valor das suas variáveis. Olha só que legal. Essas variáveis elas não estão exportadas, ou seja, elas não aparecem por padrão aqui na aba Inspector, mas como o jogo está rodando, a Godot já mostra elas aqui. Então a gente pode ver, ó, que o jogador 1 não possui nenhum ponto, porque foi o jogador 2 que marcou, né? Então aqui aparece que o jogador 2 de fato tem um pontinho. Então beleza. O nosso sistema de pontuação está funcionando certinho. Mais para frente estaremos trabalhando com a interface do usuário e mostrando esses pontos aqui na tela. Mas a coisa essencial no momento é trazer a bolinha de volta para a tela. Porque se liga, a bolinha sai e ela simplesmente vai embora. Então, como é que a gente pode fazer, galera, para trazer a bolinha de volta? No caso, por mais complicado que possa parecer, na verdade é bem simples, galera. Olha, vocês se lembram que quando a gente criou o script da bola, nós programamos um método chamado, aqui ó, um método não, né? Uma função chamada resetar bola. Então, o que essa função faz é resetá-la para o centro e escolher uma posição aleatória, né, para ela se dirigir no início da partida. Até o momento a gente utilizou essa função somente quando o jogo inicia, ou seja, o jogo inicia e a bola vai para o centro e depois nunca mais roda. Mas o que estaremos fazendo agora é utilizando essa função aqui sempre que marcarmos um gol. Ou seja, sempre que a bolinha sair da tela, estaremos chamando a função resetar bola e logo em seguida ela voltará para o centro, escolherá uma nova posição aleatória e aí o jogo continua rodando. Foi por isso que eu quis deixar nosso código bem organizadinho, galera. Desse jeito a programação fica muito mais simples. Só que no caso, galera, eu não quero simplesmente que marque um gol e a nossa bola, já resete. E eu vou mostrar o porquê disso agora. Ó. A gente pode... Eu vou colocar aqui rapidamente, não precisa seguir, né? O que a gente pode fazer, por exemplo, é acessar o objeto da nossa bola e rodar a função resetar bola. E como é que a gente acessa esse objeto? No caso, a gente pode simplesmente, estando aqui com a cena main aberta e no script Game Manager, a gente pode simplesmente pegar aqui o objeto da bola e arrastar aqui para dentro. Desse jeito, olha só que legal, ele já cria uma referência a ela. Muito maneiro. Então a gente poderia simplesmente acessar a nossa bolinha e para rodar essa função a gente coloca ponto resetar bola. Abre e fecha parênteses.
Com isso aqui, sempre que marcássemos um gol, ela voltaria para o centro da tela. Mas não é isso aqui que queremos, eu vou mostrar o porquê. Vamos colocar isso aqui na outra função também. Salvar apertando Ctrl S. E vamos ver o que acontece, ó. Gol, pá, bolinha já... já voltou, se liga. É gol e a bolinha volta instantaneamente. E não é exatamente isso que queremos, né, galera? Então, o que podemos fazer aqui? No caso, eu quero criar uma espécie de cronômetro, né? Que conte alguns segundinhos antes da bolinha ser disparada que nem louca, né? E como é que a gente pode fazer isso? No caso, nós podemos fazer isso utilizando uma coisinha muito legal chamada timer. Que um timer, né, traduzindo, seria uma espécie de cronômetro, né? Um reloginho que nos permite justamente fazer isso, né? Contar uma determinada quantidade de segundos de maneira decrescente e fazer alguma coisa quando esse timer se esgotasse. Então, bora lá fazer isso, galera. No caso, o que estaremos fazendo aqui é voltando na cena da bola, não no seu script, mas em sua cena, e criando o timer da bolinha para ela poder ser resetada, né? Então, o que faremos agora é, com o nó da bola selecionado, adicionaremos um novo nó chamado, exatamente, timer. A gente poderia estar programando esse timer do zero no script, é completamente possível, mas aqui, como a Godot já nos fornece o timer de mão beijada, vamos utilizá-lo aqui, né? Então a gente cria o timer e a gente pode deixar com esse nome aqui mesmo, não tem problema. Se tivéssemos outros timers na cena, aí sim precisaríamos de nomes mais específicos, mas aqui, como o timer faz parte da bola, a gente já sabe que ele é um timer da bola. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, galera. Ó, a gente pode salvar primeiramente a cena apertando Ctrl S. E agora, de algum jeito, iniciar o nosso timer. E logo em seguida, quando o seu tempo acabar, lançar a nossa bolinha, né? Então a gente vai rodar o cronômetro e quando o cronômetro chegar a zero, a gente vai permitir que a bolinha seja lançada de um lado para o outro. Então a primeira coisa que temos de fazer é configurar o nosso timer. Então, com ele selecionado, aqui na aba Inspector podemos ver que temos algumas opçõezinhas. A primeira opção é o seu Wait Time, que no caso é o tempo de espera, né? Que é quantos segundos esse cronômetro ficará rodando. No meu caso, eu quero rodá-lo por 1,5 segundo. Então coloco 1,5, que é um tempo que eu achei legal, né? Que dá para dar aquela respirada, descansada. E agora o que podemos fazer é também marcar essa opçãozinha aqui chamada One Shot. Então a gente vem e marca a caixinha. Essa opção One Shot significa que ele rodará por padrão apenas uma única vez. Ou seja, quando 1,5 segundos acabar, ele não vai reiniciar. Não, ele vai acabar e ficar por isso mesmo. Então é bem importante marcar essa opçãozinha aqui, senão ele vai ficar no loop infinito. Então beleza, agora que temos o nosso timer criado e devidamente configurado, vamos programá-lo. Então a gente salva a cena apertando Ctrl S e vem aqui no nosso script. No caso, a primeira coisa que precisamos fazer é criar uma referência a este timer, para que possamos acessá-lo mais facilmente. E nós poderíamos estar criando a referência do mesmo jeito que a gente fez agora para testar, né? Simplesmente arrastando ele em qualquer canto aqui do script, mas eu quero criar uma variável para ele que eu acho que fica melhor, né? Então a gente tem aqui as variáveis que controlam a nossa bolinha. Vamos agora criar um novo campo de variáveis chamado timer. Porque essa variável vai cuidar exclusivamente do timer, né? Então a gente pega aqui o nosso timer da bola e arrasta aqui para o nosso script. Se você quisesse, você poderia simplesmente digitar o dólar e o nome do seu nó, que ele já pegaria, mas quando a gente arrasta de lá, ele já faz isso automaticamente. Então, fazendo isso, a gente já tem uma referência a ele. Porém, não basta ter uma referência, né? A gente precisa armazenar essa referência em uma variável. Então, antes de mais nada, vamos escrever a palavrinha var. Em seu nome, podemos colocar timer, tranquilo. No caso, seu tipo será exatamente timer. E aí sim terá como valor o nosso timer. E eu sei, galera, que pode parecer extremamente confuso. Então vamos lá dar uma revisada, né? Aí a gente tem uma variável chamada timer, que é do tipo timer, ou seja, ela fará referência ao nó timer. E ela tem como valor
o nosso timer que acabamos de criar. Então a gente tem uma variável timer do tipo timer que faz referência a esse timer. É uma coisa que confunde um pouco no início, mas com o tempo a gente se acostuma. Porém, embora a nossa variável aqui esteja completamente correta, ela está marcada de vermelho. E por que isso aqui está acontecendo? No caso, isso aqui está acontecendo porque tem um erro acontecendo. E que erro é esse? O nosso timer, ele de fato existe, né? A gente arrastou a referência para cá e agora o Godot sabe que essa variável é uma referência a ele. Porém, todos esses nós que temos aqui, eles não existem até que a nossa cena inteira seja criada. Ou seja, o nosso script é criado, ele já começa a dar valor para as variáveis, porém, pode ser que quando ele for criar essa variável aqui, o nosso querido timer ainda não tenha sido criado, né? Porque quando a Godot vai carregar a cena, ela faz isso por partes. Então, nós temos de dizer para a Godot só dar valor para essa variável quando o timer for criado. E por mais complexo possa parecer, exige uma única linha de código. Olha, antes da palavrinha var, a gente vem e digita @onReady. E pronto. Isso é tudo que a gente tem que fazer. Olha só, o errinho já sumiu. Porque o onReady, traduzindo, seria quando pronto ou quando disponível. Então aqui a gente está dizendo, quando o timer estiver disponível, assinala ele para essa variável aqui. Então beleza, galera, temos aqui uma referência ao nosso timer, o que significa que já podemos utilizá-lo. Então, o que estaremos fazendo primeiramente é criando uma função para ativar este timer, né? Desse jeito poderemos chamar essa função quando marcarmos um gol. Então, podemos criar essa função antes de resetarmos a bola, né? O timer é o que vai controlar o reset da bola. Então aqui a gente cria uma nova função digitando func chamada rodar timer. Abre e fecha parênteses e no caso não retorna nenhum valor. Então a gente coloca a palavrinha void. Então beleza, tudo que queremos fazer aqui é iniciar o nosso timer. Então para fazer isso a gente simplesmente acessa a nossa variável chamada timer e coloca ponto start, abre e fecha parênteses. E é literalmente isso, galera. Quando a gente acessa, né, o nosso timer e coloca ponto .start, a gente está falando para iniciar ele. Então, sempre que rodarmos a função rodar timer, ele será chamado e será iniciado. Maravilha. Porém, não basta apenas iniciar o timer, né? Nós queremos que algo aconteça quando ele for zerado. Ou seja, quando o seu wait time aqui chegar em 0, queremos que ele faça alguma coisa. E o que queremos que ele faça é bem simples, olha. A gente vem aqui na sua aba Node e a gente pode ver que ele tem um sinal chamado timeout, que traduzindo seria esgotar do tempo. Então esse sinal aqui é emitido sempre que o timer chega em 0. Ou seja, quando o tempo é zerado, ele emite esse sinal aqui. E no caso é exatamente o sinal que queremos, pois nós queremos resetar a bola quando o timer for zerado. Então a gente clica 2 vezes aqui no sinal timeout e conecta ele no script da bola, né? E pode ter esse nome aqui mesmo, a função, onTimerTimeout. Clique em Connect. E aqui, galera, tudo o que queremos fazer é, como vocês podem imaginar, rodar a nossa função resetar bola. Então, quando o timer chegar a 0, a nossa querida bolinha voltará aqui para a sua posição inicial e também escolherá uma nova posição para seguir. Maneiro, maneiro. Então aqui vamos só adicionar umas linhas extras para ter mais espaço de manobra, né? E aqui nós podemos simplesmente rodar a função resetar bola. Abre e fecha parênteses. E pronto, galera. Isso aqui é literalmente tudo que a gente tem que fazer. Ainda tem que programar mais uma coisinha para o sistema funcionar 100%, mas agora o nosso timer já funciona numa boa, galera. Então a gente pode apagar essas linhas extras. E agora vamos ver o que falta, né, galera? Já temos aqui a variável criada, já temos a função para rodar o timer, porém essa função não é chamada em nenhum momento. Então o que estaremos fazendo é salvando o script apertando Ctrl S. E agora a gente pode acessar o script do Game Manager. E agora sim, ao invés de simplesmente acessar a bola e resetá-la, nós estaremos acessando a bola e rodando o timer. Quer dizer, rodando o timer não, e rodando a função de rodar o timer.
Eu sei, galera, que pode parecer bastante coisa, né? Muitos passos para de fato chegar no que a gente quer. Mas podem ficar tranquilos que no final da aula eu vou dar uma revisada aqui no código para a gente entender direitinho. Só que no caso não quero ficar o tempo inteiro acessando aqui a nossa bola, né? Eu acho que seria interessante ter uma variável dedicada a ela. Então, ó, aqui na nossa cena main, ao invés de simplesmente arrastar a bolinha para cá, façamos uma variável para ela. Então, abaixo das variáveis de pontuação do jogador, não, antes, vamos criar antes. A gente cria uma nova variável chamada bola. No caso, ela será do tipo area 2D, pois a nossa bola, né, é desse tipo de nó, e terá como valor a nossa querida bolinha. Então agora sim a gente pega e arrasta para cá. Maravilha. Porém temos aquele errinho, né, onde a Godot está dizendo, beleza, essa variável existe, mas a bola ainda não existe. Então antes do var a gente coloca @onReady. Desse jeito a gente garante que essa variável só tenha valor quando a bola de fato for criada. Então o que podemos fazer agora é descer aqui, e aqui quando marcarmos Go no Go1, a gente acessa a nossa bola e roda a função rodar timer. Abre e fecha parênteses. Maravilha. Agora façamos a mesma coisa aqui na área 2, né? A gente acessa a bola e roda a função rodar timer. Maravilha! Já temos um sistema de pontuação funcionando 100%. Então a gente salva o script apertando Ctrl S e roda o nosso jogo. Vamos marcar Go, esperar um segundinho e meio e... maravilha! Vocês viram só? A bolinha voltou para o centro da tela depois de 1 segundo e meio. O que significa que fizemos tudo certinho. Então agora já temos um looping bem maneiro de jogo, galera. Não está completo, mas olha, já está bem mais legal. Porque agora de fato está um jogo infinito, né? A gente consegue marcar gol, consegue bloquear e a bolinha sempre volta. Maravilha. Então é assim que criaremos, né, o nosso sistema de pontuação, galera. Mas eu sei que pode parecer bastante coisa de início. Então vamos dar uma revisada aqui no código para entender direitinho o que fizemos. Olha, primeiramente nós criamos aqui a cena do nosso Game Manager, que não possui absolutamente nada, né? Apenas um objeto vazio e nada mais. E nessa cena criamos o seu script, que inicialmente não tinha nada. Mas a gente disse, né, que estaria utilizando esse script para gerenciar a lógica do jogo. Então é aqui que a gente controla a pontuação e tudo mais. Então a gente criou o Game Manager, criou o seu script e logo em seguida criou uma cena para o nosso Go, que nada mais é que uma área 2D com uma colisão. Literalmente isso, é um objeto vazio com um collider. E aí, tendo criado o Game Manager e o nosso Go, nós adicionamos ele aqui na cena principal. Ele não, né? Eles. E aqui colocamos um Go atrás do jogador 1 e outro Go atrás do jogador 2. Feito isso, nós configuramos sinais nesses gols. Entender sinal é bem importante, galera, porque de início eles podem parecer um pouco confusos, mas com o tempo a gente vai pegando o jeito, entendendo todo o seu poder. Então nós criamos sinais nesses gols que são emitidos quando alguma coisa entra neles, né? No caso, quando alguma área adentra no seu collider. A gente escolheu a opção da área, porque a nossa bolinha é uma área 2D, né? Então, quando alguma coisa entra na área, seja do Go 1, seja do Go 2, eles emitem esse sinal para o script do Game Manager. E quando esse sinal é emitido, o Game Manager roda as funções do Go 1 ou do Go 2. Então, fazendo isso, a gente identifica que a bolinha entrou neles. E aí, quando a bolinha entra, o que a gente faz é aumentar a pontuação do respectivo jogador. Então, se a bolinha entrou no Go 1, é porque o jogador fez gol, o jogador 2. Já se entrou no Go 2, é porque o jogador 1 marcou gol. Então, a gente aumenta a pontuação do jogador se baseando em qual gol que a bolinha entrou. E essa pontuação é controlada por essas duas variáveis aqui. Porém, não bastava apenas controlar a pontuação, tínhamos de trazer a bolinha de volta para o centro da tela. Então o que fizemos foi, na cena da bola, nós criamos um cronômetro, né, um timer, que tem o tempo padrão de 1 segundo e meio. Ou seja, quando o timer é iniciado, ele espera 1 segundo e meio e aí já é zerado e faz alguma coisa.
Então aqui no seu script nós criamos uma referência a este timer e logo de cara já criamos a função que simplesmente roda o timer, ela serve exclusivamente para isso. E também depois conectamos aqui a função onTimerTimeout, que no caso ela roda, né, quando o sinal de timeout é emitido. Ou seja, quando a gente marca o gol, o nosso Game Manager inicia o nosso timer através dessa linha aqui, e aí começa a contar 1,5 segundos, e quando esse 1,5 segundos se passa, essa função onTimerTimeout é chamada, e aí a gente reseta a bola trazendo-a para o centro, galera. Isso é bem legal. Então é assim que o nosso sistema de pontuação funciona, galera. Espero que tenha dado para entender. Mas se ficou alguma dúvida, é só deixar um comentário aí. E no caso, galera, o que eu gostaria de fazer antes de finalizar a aula é dar uma organizada aqui no código, ó. Porque primeiramente o nosso jogador nem usa a função ready, então não tem por que ela existir aqui. Por isso vamos deletá-la. Isso aqui já estava me incomodando algumas aulas. Então, organizamos o código do jogador. Beleza, a gente salva apertando Ctrl S. E aqui no código da bola, ó, eu acho que seria interessante a gente também colocar o timer no início do jogo, né? Assim o jogo já não começa com a bola rolando do nada. Então, ao invés de chamar o resetar bola logo de início, a gente chama o rodar timer logo de início. Assim, a bolinha ela já aparece na tela, mas não começa a rodar direto. Então vamos testar, ó. Nosso jogo inicia, a bolinha aparece, mas ela espera 1,5 segundos para rodar. Maravilha. Se você quiser, você pode deixar desse jeito, mas se preferir que a bolinha já comece igual o piu-piu maluco, você pode já deixá-la com o resetar bola logo de início. É que eu achei que seria legal, né, deixar esse detalhezinho aqui. Então, se não vejamos nosso código, precisa de mais alguma organização. Eu acho que aqui, ó, tá meio estranho o comentário explicando, e aí o comentário, né, o código comentado, e aí o código final, e aí uma outra explicação. Então o que eu vou fazer é mover essa linha aqui para cima. E para quem quiser saber, né, como é que eu fiz isso, né, movendo a linha assim, você seleciona as linhas que você quer mover e com a tecla Alt pressionada no teclado, você aperta a setinha de cima ou de baixo. Desse jeito você movimenta para cima ou para baixo. É um atalho bem legal e bem útil. Então a gente vai colocar isso aqui abaixo do comentário. Maravilha. E se não vejamos, aqui a gente pode deixar comentado mesmo, se alguém quiser utilizar. Na verdade não, eu vou remover isso aqui, porque isso aqui é da aula passada, né? Então se você quisesse esse código ou esse aqui, você já teria pego na aula passada, né? Então a gente não precisa mais dele aqui. Então vou deletar isso aqui. E eu posso deixar essa explicaçãozinha aqui marotinha, né? Mais com mais dá mais com menos dá menos e menos com menos dá mais. Então só estamos organizando aqui o nosso código, galera. Não é necessário, o jogo funciona numa boa sem essa organização aqui. Mas é interessante já entrar no hábito aí de sempre organizar o máximo possível o seu código. Então a gente salva apertando Ctrl S. E sempre que a gente está organizando o código, é interessante testar o jogo de novo para ver se a gente não quebrou nada, né? Vamos ver, marcamos um gol aqui. Agora vamos ver se o gol funciona do outro lado também. O jogo não está colaborando, mas vamos lá. Beleza. Tudo funcionando certinho. Então, maravilha, galera. Temos agora um sistema de pontuação funcionando 100% e também um looping para o nosso jogo, o que é muito da hora. Porém, tá faltando uma coisinha essencial no jogo, né? Duas. A primeira é mostrar a pontuação na tela e a segunda é inserir os efeitos sonoros. Coisa essa que estaremos fazendo nas próximas aulas. Então, agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Também agradeço a Alice Matoso por apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim que possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. E lembrando também que temos um curso muito da hora, onde criamos um jogo de iniciante do começo até o final, utilizando a Godot e a linguagem de programação GDScript. Tem link na descrição e no comentário fixado. Então, muito obrigado e até a próxima aula.